bem, meus queridos, nós estamos aqui na nossa aula bônus. É uma aula aqui só para revermos algumas coisas que vimos nas aulas passadas e trazer algumas informações novas, viu? Para pontuar e reforçar aquilo que nós aprendemos. Vamos ver então o que temos de bônus aqui na nossa aula bônus, né? Vamos ver aqui sobre o passo a passo para o casamento religioso com efeito civil, tá? De forma mais ali pontual, cada item que você precisa fazer, mas eu vou separar esse passo a passo aqui para o casamento religioso com efeito civil em 3 pilares, tá? Já vou falar quais são esses 3 pilares. Vamos ver aqui sobre o casamento religioso com efeito civil sem a prévia habilitação. É um assunto um pouco até polêmico, porque os cartórios, eles não aceitam, mas está na lei, e aí vira aquele embate. É um pouquinho polêmico, eu vou falar já pós e contra sobre o casamento realizado sem a prévia habilitação. E vamos falar por último sobre o uso do título Juiz de Paz Eclesiástico. Então vamos lá ao nosso bônus. Primeiro aqui, o passo a passo para o casamento religioso com efeito civil. Lembrando que o casamento religioso com efeito civil é o casamento padrão. Quando nós chamamos de padrão, é dele que nós fazemos todo o processo de juiz de paz eclesiástico, tá? Então o juiz de paz eclesiástico, ele não se separa do casamento religioso com efeito civil quando se trata de prestação de serviço, tá bom? Tudo que ele faz está relacionado ao casamento religioso com efeito civil, com uma exceção: se você for, como juiz de paz eclesiástico, celebrar apenas a cerimônia religiosa. Mas isso eu vou falar depois, já nas nossas próximas aulas, tá bom? Mas voltando aqui, o casamento religioso com efeito civil é dado entrada no cartório, né? Como a gente viu, os noivos, eles podem levar a documentação exigida pelo cartório, ou o pastor pode fazer isso também, ou os noivos ou o pastor, tá bom? Quais são os documentos exigidos? Não vamos falar aqui detalhadamente, porque não é de interesse agora nessa explicação, mas está lá o RG dos noivos, né? Certidão de nascimento, comprovante de endereço. Inclusive, o comprovante de endereço, ele tem que ser próximo do cartório, porque ali está na comarca daquele cartório. Pode ser próximo do endereço ou do noivo ou da noiva, tá? Qualquer um dos dois. Suponhamos que você mora em uma cidade A, mas a sua noiva mora na cidade B, e você está indo no cartório da cidade A. Então você tem que levar o comprovante de endereço seu, porque o dela não vai servir. O dela só serve para o cartório B, tá bom? Só para você entender. E aí, quando leva lá no cartório, tem que levar também a documentação do pastor. E o que é exigido por lei para que o pastor ele possa celebrar o casamento chamado religioso com efeito civil? E é esse o nome mesmo, viu? Você chega lá no cartório e fala: eu quero dar entrada no casamento religioso com efeito civil, tá? E o que é exigido por parte do celebrante? Como o nome já diz, casamento religioso. Então quem preside é uma autoridade o quê? Religiosa. Então o que é que eu tenho que comprovar lá no cartório para celebrar o casamento religioso? Que eu sou um religioso. Eu sei que nós não usamos esse termo religioso, mas essa é uma palavra, digamos, técnica mesmo, uma palavra que a lei usa, tá? Por isso nós estamos incorporando ela aqui. Então eu tenho que comprovar que eu sou um ministro de confissão religiosa. Essa seria a palavra. Quem é ministro de confissão religiosa? O padre, o pastor, o rabino, e por aí vai, qualquer liderança religiosa, tá?
Então eu tenho que comprovar isso. Eu vou comprovar de que maneira? Com a credencial de juiz de paz? Poderia até ser também, pode te ajudar. Mas a gente vê aqui, que inclusive faz parte do tópico 3 que nós vamos falar aqui daqui a pouco, que não é a credencial de juiz de paz que vai abrir portas para você celebrar o casamento como juiz de paz eclesiástico. O casamento chamado religioso com efeito civil. Não é isso. E tem pessoas que confundem essa questão. Não confunda mais. Por quê? Porque lá no cartório, isso varia de cartório para cartório, tá? Os cartórios hoje estão privatizados, né? Então algumas regras se modificam, mas pequenas coisas se modificam. No geral, é dessa forma que acontece, tá bom? Então o que acontece? Você vai ter que comprovar através de uma credencial de pastor ou até mesmo da credencial de juiz de paz eclesiástico, que no verso dessa credencial, quando você faz o curso, você recebe a credencial de juiz de paz, né? E no verso está lá escrito ministro de confissão religiosa. Mas não é só isso que você vai precisar. Você vai precisar também do CNPJ da sua igreja. E aí então, por que o CNPJ eles estão exigindo? Porque é o que comprova que existe de fato uma instituição religiosa que está à frente para o cumprimento do casamento religioso com efeito civil. É o que comprova. Então você vai precisar do CNPJ, vai precisar também de uma credencial ou de uma ata de consagração. Tem muitos pastores que já estão se legalizando, inclusive com a nossa instituição, sobre a questão de documentos de pastores. Se você não tem documento de pastor, você precisa ter. Vai chegar um momento que isso vai ser cobrado de você, tá? Então, por exemplo, nesse momento. Então você pode comprovar lá dessa forma. Então, a pessoa que está levando ao cartório dá entrada, certo? E aí então paga uma taxa. Essa taxa também varia muito de cidade para cidade, de estado para estado. Você paga uma taxa e dá entrada lá, deixa toda a documentação lá. E depois, o cartório vai pedir 30 dias para fazer a emissão da habilitação. E aqui vem o primeiro pilar. Eu falei que eu ia explicar esse passo a passo para o casamento religioso com efeito civil, falando de 3 pilares. Então, o primeiro pilar aqui é a aquisição da habilitação emitida pelo cartório, ok? Então, o cartório vai falar, olha, daqui 30 dias você volta e pega a habilitação, se estiver tudo correto com relação à documentação, se não tiver nenhum impedimento dos noivos, etc. Ok. Isso aqui é importante a gente saber para poder orientar também os noivos, porque é o seguinte, se o cartório pede 30 dias para emitir a habilitação, eu tenho que orientar os noivos que a data que eles pretendem se casar, esse trâmite aí no cartório tem que ser com muita antecedência, não é verdade? Por exemplo, eles querem se casar dia 1º de dezembro. Que dia que tem que ser dado entrada no cartório? No máximo aí, né? Talvez aí um pouco antes ainda de novembro, né? Eu poderia falar 1º de novembro, porque é 30 dias para emitir a habilitação, sim. Mas ainda tem a data da cerimônia em si. Ninguém vai pegar a habilitação no mesmo dia e vai sair correndo para se casar. Então tem que ter um espaçozinho aí para o dia da celebração também. Então perceba que você precisa saber disso, decorar isso, para poder orientar os noivos. E aí então, passaram-se os 30 dias. Você volta para o cartório, a pessoa que levou a documentação volta para o cartório e chega lá e aí pega a habilitação, ou não, né? Se tiver algum impedimento, mas não tem impedimento nenhum, você vai pegar a habilitação. A habilitação é o nome dado a esse documento que comprova que os noivos estão habilitados para se casar, ok? Por isso que é o nome habilitação. Não é que está habilitando o celebrante ou habilitando outra coisa, não, está habilitados os noivos para se casarem. E logicamente que o celebrante
se sente mais confortável agora para celebrar o casamento, sabendo que aquele casamento celebrado por ele não tem erro nenhum. E aqui entra a parte polêmica do tópico 2 dessa aula bônus que nós vamos falar. Daqui a pouco eu vou falar por que envolve esse assunto que eu estou falando aqui. Mas vamos lá adiante. E aí então, o celebrante, o juiz de paz eclesiástico, quando de posse dessa habilitação, vai então na data que marcou com os noivos, lembrando que ele já marcou sabendo que iria demorar 30 dias para habilitação, então depois já teve um espaçozinho ali que eles marcaram uma data. Então o celebrante, o juiz de paz eclesiástico, vai pegar então essa habilitação e vai celebrar o matrimônio, né? E aí então ele vai celebrar como juiz de paz eclesiástico, a parte civil, como autoridade religiosa. Lembra que são 2 cerimônias em uma, e isso é um dos benefícios que tem de ser nomeado a juiz de paz eclesiástico. A cerimônia fica encorpada, porque se você for pedir para um juiz de paz que trabalha no cartório celebrar o casamento para ser 2 cerimônias em uma, sai muito mais caro. E sendo ele mesmo o pastor, juiz de paz eclesiástico, ele assume a autoridade civil como juiz de paz eclesiástico, celebrando o casamento civil, tá? E na mesma cerimônia ele faz o ato também religioso. Pode fazer primeiro civil e depois o religioso, ou pode fazer o religioso primeiro e por último o civil. Fica ao seu critério e ao critério do que você combinar com os noivos. Feita a cerimônia, aí vem o segundo pilar. O segundo pilar, eu falei que tem 3 pilares nessa conversa toda. Primeiro é a habilitação. Segundo pilar, sabe o que é? O pastor, antes de celebrar, eu até falei errado, eu falei que já tinha celebrado. Não, antes de celebrar, ele tem que fazer um documento chamado Ata do Casamento. Por que ele tem que fazer esse documento? Primeiro porque é exigido por lei, a lei 1110, a lei 6015, os artigos 1515 do Código Civil e 1516 também do Código Civil, tá? Faz essa exigência, que se faça um documento que comprove que de fato existiu a cerimônia religiosa e que essa cerimônia religiosa está nos termos da lei. Lembra nas aulas anteriores que o casamento religioso ele tem efeito civil nos termos da lei. Como que eu comprovo que eu fiz a cerimônia nos termos da lei? Através desse documento chamado Ata do Casamento. Ele leva pelo menos 3 nomes: Ata do Casamento, ou Termo do Casamento, ou Assento. Qualquer um dos 3 pode ser usado para esse documento e é o mesmo documento, não são 3 documentos, é um documento que leva às vezes nomes diferentes, tá? Esse termo do casamento, eu posso mandar um modelo para você, posso deixar aqui na descrição também, vou até deixar na descrição esse modelo aqui, tá? Você pode aqui, se não tiver na descrição, você entra em contato no WhatsApp e pede que eu mando para você o modelo. Mas não se preocupe com isso não, porque lá no cartório eles também dão esse modelo. E é até bom que você pegue lá no cartório, porque lá já está nos moldes dele, tá bom? Então o segundo pilar é fazer esse documento chamado, eu vou chamar de ata do casamento, tá bom? Esse documento chamado ata do casamento. E aí na cerimônia, quando você estiver fazendo a cerimônia civil como juiz de paz eclesiástico, você vai ler esse termo do casamento, você vai pedir para as testemunhas assinarem esse termo do casamento e você vai declarar os noivos casados conforme a lei, perante você, juiz de paz, tudo com esse termo do casamento em suas mãos. Se você quiser ver um modelo de celebração desse jeito, pesquisa aí no YouTube, tá? Pastor Gilson, esqueci o sobrenome dele, mas se você colocar assim, Pastor Gilson, celebrante de casamentos, já vai sair uma tonelada de vídeos dele, e aí você vai ver como que ele celebra o casamento,
e você vai ter uma base aí de como celebrar também. Mas do jeito que eu estou falando, já dá para você já se preparar, porque não existe regras à risca para você fazer assim ou assado. O que existe regras é o documento que você faz. A forma como você vai fazer, você cria também, tá? Você incorpora ele na cerimônia. E aí então, feito esse documento, você celebra o casamento, terminou o casamento. Vem agora o terceiro pilar. O terceiro pilar. Qual que é? Levar para o cartório este documento que comprova que foi celebrado o matrimônio religioso. Para quê? Para que ele tenha o efeito civil. E aí entra o efeito civil. Leva lá para trocar esse termo agora, essa ata do casamento, pela certidão de casamento. Terceiro pilar, certidão de casamento. Agora presta atenção, muita atenção. Você, depois que celebrou o matrimônio, assinou o termo, tem lá a data do casamento, tem tudo lá. Você tem até 90 dias para levar para o cartório. Se você não levar dentro de 90 dias, más notícia para você. Casamento é anulado, não existiu casamento. E aí, eu já vi pastor passando por isso. Pastor, reverendo Giovanni, o que eu faço agora? Eu falei, não faz. Simplesmente, você vai ter que fazer, sabe o quê? Casar eles de novo. E aí passou por um constrangimento, mas também, poxa, falta de cuidado, né? Passar 90 dias e não levar para o cartório é falta de cuidado, tem que ter cuidado, gente. Tá bom? Então esse, é o passo a passo para o casamento religioso com efeito civil. Certidão de casamento nas mãos, noivos casados, efeito civil realizado, felizes para sempre. Como diz esse velho ditado, felizes para sempre. E aí vem uma questão, que é o tópico 2 aqui, que diz o seguinte: casamento religioso com efeito civil sem prévia habilitação. Eu não falei agora da habilitação, que você leva os documentos para o cartório, paga uma taxa, depois o oficial do cartório fala, olha, daqui 30 dias você vem e pega a habilitação. A lei 1110, deixa eu colocar ela aqui para você ver, diz o seguinte: habilitação posterior. Há uma possibilidade de você fazer o casamento com habilitação posterior, mas eu acho um risco. E os cartórios também mal aceitam esse tipo de procedimento. Olha só, eu já vou falar por que do risco. Artigo 4º. Os casamentos religiosos celebrados sem a prévia habilitação, sem ir lá no cartório e pegar a habilitação, isso não isenta, deixa eu deixar bem claro, isso não vai isentar o pastor de pegar a habilitação. Ele tem que fazer todo esse processo de novo, só que depois que o casamento já foi realizado. Então é elas por elas. Às vezes alguns falam que tem uma vantagem, eu vou falar que tipo de vantagem, que alguns citam que tem, mas eu não acho muita vantagem, eu vou explicar por quê. E aí diz: os casamentos religiosos celebrados sem a prévia habilitação, perante o oficial do registro público, os anteriores ou posteriores à presente lei, poderão ser inscritos desde que apresentados pelos nubentes com o requerimento de inscrição, a prova do ato religioso. O que é a prova do ato religioso? A ata do casamento, né? E os documentos exigidos pelo artigo 180 do Código Civil. Quais são os documentos exigidos? Os documentos dos noivos e os documentos do celebrante. E aqui que eu falo que eu não vejo tantas assim, eu não vejo muitas vantagens nessa questão, porque é o seguinte: você pode celebrar o casamento sem a prévia habilitação, mas você vai ter que fazer depois todo o processo. Olha ali, você levando o termo do casamento, a ata do casamento, né, para o cartório, ou você levando os mesmos documentos, você vai pagar aquela mesma taxa, não isenta você de fazer nada. Alguns falam que é vantagem, eu vou colocar aqui agora pós e contras, tá? Alguns falam que é vantagem porque pode celebrar o casamento em qualquer data, sem a necessidade de esperar os 30 dias ali da emissão da habilitação. Por exemplo, alguém que esteja com pressa ou com uma data especial, tem que ser naquela data, mas não dá tempo para dar entrada no cartório e tem que esperar os 30 dias, daí vai ultrapassar aquela data. Você está entendendo o que acontece? E aí falam, não, vamos celebrar sem a prévia habilitação. Poderia ser uma vantagem, até poderia, mas sabe qual que é a desvantagem que eu coloco o contra agora? Primeiro, que os cartórios dificilmente estão aceitando.
vários oficiais falam uma coisa, fala outra, e falam por que não aceitam, mas eu vejo que na lei, que nós acabamos de ver, na lei está lá expressamente dizendo que tem que aceitar. Então, se você insistir, lógico, eles vão aceitar. Já tive casos assim também, já tivemos casos assim também, que insistimos lá no cartório, mostramos a lei, e a pessoa do cartório até falou, não conhecia, não sabia que existia dessa forma, mas vamos fazer porque está na lei, foram obrigados a fazer, tá? Primeiro é isso, que você vai arrumar uma confusãozinha aí nos cartórios, que é muito difícil de aceitar, tá? Mas se apertar tem que aceitar porque está na lei. Segundo, se tiver algum impedimento, e aí? Você celebrou o casamento, e aí depois quando levou, porque assim, ninguém está no coração de ninguém, você concorda comigo? E tem muita gente que gosta de usar de malícia nas coisas. Apresenta para você com a cara de anjo, e depois quando você vai ver, tem muita coisa errada por trás. Quantas pessoas você não já viu assim, não é verdade? Que você até acreditou em tudo que aquela pessoa, porque ela tinha um ar angelical. Parecia que tudo que falava era verdade, mas depois você foi ver, tinha muita coisa errada. Tem pessoas que querem dar um jeitinho para se casar, mas ainda não tem um divórcio, ou não quer perder ali, sei lá, um benefício que está recebendo, quer dar sempre um jeitinho daqui e da acolá, e pensa que dessa forma vai se esquivar, e aí bota toda a documentação ali, fala, não, o celebrante vai celebrar, ele vai lá e celebra tal, e depois quando leva para o cartório, impedimento. E aí? E aí que não teve casamentos. Todo o trabalho que você fez foi em vão. E vai ter uma confusão agora pela frente, porque vai ter que explicar que o cartório não aceitou porque teve um impedimento isso e porque alguém escondeu. Ou seja, pode ter problema desse lado, tá certo? Então esse seria a parte que eu chamo de contra. Agora o último tópico aqui dessa aula bônus, uso do título juiz de paz eclesiástico. Onde é que eu faço uso do título juiz de paz eclesiástico? Quando eu estou com a credencial, é lá no cartório que eu tenho que me apresentar? Eu tenho que me registrar em algum órgão? Não tem nada a ver. O uso do título juiz de paz eclesiástica é no ato da celebração, é para você se apresentar como um profissional celebrante de casamentos, é para você ter esses benefícios, que inclusive vamos ver nas próximas aulas, mais alguns deles. Não é propriamente para o cartório, não tem tanta relevância a credencial. E muita gente se engana, pensa que a credencial é tudo lá para o cartório, quando é tudo fora do cartório. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa foi a nossa aula bônus, espero que você tenha gostado. Vamos para as nossas próximas aulas, até lá.